Eu queria falar nesta manhã sobre profetas de esperança. Você possivelmente já recebeu o link, e esse é o tema nosso nessa manhã. Profetas de esperança. Quando nós falamos em profetas, nós estamos falando de alguém que anuncia, alguém que comunica, alguém que está ouvindo a voz de Deus. Esse é o entendimento clássico que a gente tem, que são aqueles que são oráculos, aqueles que têm um recado de Deus também. Mas profeta também é aquele que consegue fazer uma leitura do seu tempo, olhar ao seu redor, ver uma movimentação de Deus. E nós estamos vivendo dias proféticos. Dias onde promessas que foram feitas no Antigo Testamento, palavras que Jesus nos deixou, palavras que Pedro, que o apóstolo Paulo, João e tantos outros nos comunicaram, estão se materializando, estão se concretizando nesses dias. E nessa manhã eu queria te encorajar. O meu papel, enquanto eu orava, Senhor, nos ajuda a caminharmos, a não nos distrairmos. Eu falei esses dias que nós estamos naquele intervalo da tumba vazia. Lembra que eu falei na Páscoa? Nós estamos nesse intervalo que a tumba ficou vazia, o Cristo ressuscitou, e lá no final de Mateus, o anjo diz para aquela multidão de discípulos: por que vocês estão observando? Ele subiu, mas ele vai voltar. Então nós estamos nesse intervalo de uma tumba vazia e do retorno de Jesus, a sua segunda vinda. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes, porque, gente, tem um espírito de distração que está aí disseminado na nossa sociedade, distrações, vozes, informações, a todo momento. Nós somos da geração que estamos todos conectados, ouvindo muitas vozes, ouvindo muitas informações, mas como discípulos de Jesus, nós precisamos ouvir a voz dele. É a voz dele que nós precisamos ouvir. É um momento de egocentrismo, um momento onde o ego, onde o individualismo é tão latente em nossa sociedade, e corremos o risco de não ouvirmos mais a voz do Espírito Santo, esse Espírito Santo que habita dentro de nós, e que Jesus falou em João 13, eu vou, mas enviarei o Consolador, e ele vai estar com vocês, consolando, intercedendo, orando por vocês. Então nós precisamos tomar cuidado, para que essa voz, que é a voz do Espírito Santo, ela não seja anulada. Essa é a nossa responsabilidade. Ou, enquanto eu estava pensando a respeito dessa fala, lembrei da parábola de Jesus. Lembram lá das virgens prudentes e das virgens nécias, que receberam lâmpadas, e a orientação foi: o noivo vai voltar, cuide do seu óleo, cuide do seu azeite. E você que conhece a história, algumas perderam o time, foram impedidas de entrar, porque não entenderam que o noivo iria voltar. O noivo vai voltar, não nos esqueçamos. Algumas perguntas introdutórias nesse início. Nós estamos aí há 14 meses de pandemia. Março, né? Mais ou menos isso, março do ano passado. A minha pergunta bem direta: nessa pandemia, você está mais perto de Deus? A pandemia te levou para mais perto de Deus? Você tem investido mais tempo com Deus? Você cresceu? Você está mais espiritual, mais avivado, ou você está frio? Você está distante? Você está indiferente? Qual a resposta? Pastor Teco nos abençoou no domingo anterior falando sobre a recompensa do lugar secreto. Antes de entrar, hoje a nossa fala vai ser baseada em Daniel, que você conhece a história. Mas antes de entrarmos no livro de Daniel, eu queria chamar a tua atenção a duas citações. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, primeiramente. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Pedro traz uma instrução para nós. Nós falamos sobre Pedro esses dias. E a instrução que ele traz para nós nessa manhã: sede sóbrios. Aquiles, seja sóbrio. Tiago, seja sóbrio. Daniel, seja sóbrio. Giovana, sobriedade. Vigiai.
Porque o diabo, vosso adversário, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O chamado para nós nesse tempo é resistir firmes na fé. E como que a gente resiste firme na fé? Com sobriedade, com atenção. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, e depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A sobriedade, Pedro está dizendo que essa sobriedade, essa atenção, a partir daquilo que Cristo fez por nós, vai gerar em nós aperfeiçoamento, vai gerar em nós essa confirmação da nossa fé, uma força, fortificação e consequentemente uma estabilização na nossa vida. E eu sei que você conhece de cor a citação de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Não nos esqueçamos. Pedro vai dizer: vocês, porém, entretanto, todavia, são o quê? Povo escolhido. Pedro está dizendo para nós, a gente é povo escolhido. A gente é um reino de sacerdotes, nós somos sacerdotes. A gente é uma nação santa. A gente é uma propriedade exclusiva de Deus, amado, não se esqueça disso, pertencemos a Ele, somos o povo dEle, então a gente é povo escolhido, a gente é um reino de sacerdotes, a gente é uma nação santa, a gente é propriedade de Deus. Por quê? Ali vai dizer, assim vocês podem mostrar, algumas traduções vão dizer anunciar, proclamar às pessoas, como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vivamos o nosso chamado como povo de Deus, como discípulo de Jesus, é vivermos para essa finalidade, propósito, sermos profetas de esperança. Falando em esperança, você está observando que já faz alguns domingos que nós estamos com essa camiseta, os staffs, porque esse é o nosso lema desse ano, é a palavra que Deus tem nos dado. E se você quiser, alguns já perguntaram, como que eu faço para adquirir uma camiseta dessa? Nos procure, toda a venda dessa camiseta, objetivo é abençoar missões. Se você tem interesse, quer uma camiseta dessa, nos procure, com o recurso a gente vai estar abençoando missões. Gerando esperança. Ontem eu estava orando, e esses dias me perguntaram, como que você está fazendo para fazer a gestão das suas emoções? Alguns de vocês sabem, eu perdi meu pai, vai fazer 30 e poucos dias, além de estar processando o luto pessoal. Essa semana eu estava caminhando e lembrando que, uma vez por mês, 2 vezes por mês, pegava meu pai e ia comer pastel com ele, que ele gostava de pastel de carne, bolinho de carne, né? Não será mais possível, e ao mesmo tempo que eu estou processando o meu luto, como pastor, porque faz parte da minha vocação, estou ajudando outros a processar lutos, irmãos da comunidade que perderam tios, perderam amigos, perderam familiares, isso está tão próximo de nós, e outros tipos de lutos, gente que está tendo dificuldade econômica, gente que está fechando o negócio, gente que perdeu o emprego, e nós precisamos cuidar das nossas emoções. Como que eu cuido? Eu tenho o desafio, é uma diretriz, eu gosto de caminhar, e a caminhada para mim é o momento onde eu me conecto com o Senhor, é onde eu oro, onde eu falo, aonde eu tento falar comigo mesmo, mas também falar com Deus e entender e ouvir a voz de Deus. E ontem, enquanto eu estava caminhando, eu estava lembrando de algumas palavras que o Senhor falou sobre nós. Estou falando aqui de Ecomove, de nós. O Senhor, alguns profetas passaram aqui pela comunidade, e vocês lembram dessas palavras, e alguns desses profetas falaram que esse lugar seria um local como de vários tentáculos para o reino, uma incubadora, um lugar de gerar ações do reino. Essa era aquilo que o Senhor estava trazendo ao meu coração. Um dos profetas falou sobre esse lugar como um catalisador, muitas ações do reino. E enquanto eu estava orando, eu sentia que o Senhor estava falando para nós. Eu quero fazer de vocês,
Não do prédio, do templo, do CNPJ, do ambiente, da comunidade, das pessoas. Um ambiente que se torne uma usina de esperança, uma incubadora de esperança, está entendendo? Onde o reino de Deus é proclamado, uma usina de vida, uma usina de cura, uma usina de salvação, uma usina de libertação que fomenta a vida, uma usina de transformação, uma usina que dá existência, que colabora para que sonhos se concretizem, se materializem, um local onde nasçam novas ações do reino. Esse é o meu sonho, é isso que eu entendo de alguma maneira. Por isso que Deus nos conectou, por isso que Deus nos trouxe para a região norte de Curitiba, para fazer desse lugar, para fazer desse ambiente uma usina do reino. Amém? Você entende isso? Uma usina que processa, uma usina que processa matéria-prima, esperança, salvação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetas de esperança. Queria que você fosse comigo para o livro de Daniel, primeiro capítulo. Antes disso, eu preciso dar para vocês um contexto. Amém? Daniel, capítulo 1. Qual é o contexto de Daniel? Daniel é um jovem que pertencia ao reino de Judá, e as profecias de Jeremias e Ezequiel se materializaram, e Jerusalém foi conquistada, e consequentemente Daniel é deportado, é exilado para a Babilônia, ainda jovem. E ainda jovem ele é separado para estudar na maior universidade da época. Foi instruído em toda a cultura babilônica e prosperou assumindo posições no governo da Babilônia, se tornando diplomata. Ele foi conselheiro de reis, serviu a 3 dinastias, durante 70 anos tinha uma formação estupenda, êxito, teve íntegro, porque o seu coração sempre estava voltado para a sua terra, se manteve íntegro e íntimo de Deus por toda a história, serviu a Babilônia. E se você for estudar o livro de Daniel, te encorajo, durante essa semana, leia o livro de Daniel, você vai ver que tem uma transição do reino da Babilônia, o império babilônico, para o império medo-persa. Isso está ali no capítulo 3 ou 4, se não me engano, tá? E profeta, como eu mencionei, é aquele que faz uma leitura dos fatos que o cercam, é aquele que ouve a voz de Deus. Daniel capítulo 9, num outro momento a gente vai estudar Daniel, você vai entender, ele está examinando o profeta Jeremias, e à medida que ele está estudando o livro do profeta Jeremias, ele entende o movimento de Deus. Qual foi o seu segredo? Qual era o segredo de Daniel? Uma das canções falou sobre essa confiança inabalável no Senhor. Confiarei, mesmo não entendendo os processos, não entendendo o que o oleiro está fazendo, porque o oleiro está trabalhando na nossa vida. E Daniel entende, lá no capítulo 1, algo fundamental que queria chamar a tua atenção. Daniel fala de um relacionamento com Deus, em oração e devoção, uma vida de integridade. Babilônia, só para você entender, nas escrituras, significa uma cidade dominada por Satanás. Se você for para Apocalipse 16, 17, 18, o anjo vai falar sobre Babilônia como a síntese do mal, a síntese do interesse próprio, do sistema social burocrático, de uma cidade que é desumanizante, uma cidade de injustiça, uma cidade de economia para os privilegiados, exploração dos pobres, política de opressão, uma cidade onde sem Deus o poder e o dinheiro e de muita injustiça, muito atual para os nossos dias, porque Babilônia significa toda cidade que é regida pelo príncipe dos ares. Vocês lembram de Paulo escrevendo a Efésios capítulo 6, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder,
para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do inimigo. E ele vai falar que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Daniel é um agente de esperança, e em meio ao exílio, sofrimento, injustiça, prosperou. Nessa manhã entenda isso, que em meio ao sofrimento, em meio à injustiça, em meio àquelas coisas que a gente não entende o porquê, aonde está Deus, porque a canção falou sobre isso, aonde está Deus no meio disso tudo? De tanta injustiça, de tanta corrupção, de tanta opressão, de tanta mortalidade, aonde está Deus? E Daniel entende no capítulo 1 um Deus se movendo. Daniel é um agente de esperança, é alguém que prospera em meio ao sofrimento, ao exílio. Nessa manhã receba essa palavra em nome de Jesus. Deus quer te prosperar, Deus quer te abençoar, Deus quer que você tenha êxito, Deus quer que você caminhe, mas você precisa estar alicerçado no Senhor. Esse é o segredo de Daniel. Daniel, ao longo da palavra, é conhecido como um homem de integridade e de oração. Oração e integridade. E como ele se tornou bem-sucedido, ou teve êxito na sua vocação como profeta, como conselheiro de reis? Qual foi o seu segredo? E como nós, Aquiles, Nicolas, Janaína, Mirani, Bruno, no contexto onde estamos inseridos, porque nós somos os profetas de esperança, porque nós estamos sendo comissionados por Deus para isso, em nome de Jesus. Como que ele se tornou? Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. O que diz o texto? Acompanhe comigo. No 3º ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa dos tesouros de seu Deus. Um segredo, um dos segredos, o primeiro segredo que eu queria apontar para você. Primeiro, precisamos carregar esperança e otimismo. Daniel entendeu que foi Deus que entregou Judá à Babilônia. Foi Deus que entregou a cidade, como Deus já havia profetizado em Jeremias e Ezequiel. E ele entendia, e mesmo entendendo isso, ele é alguém que tem esperança e alguém que tem otimismo. Porque ele serve uma dinastia pagã. E você, quando vai entender o livro, você vai ver que ele glorifica a Deus. Deus entregou. Esperança, amado, é certeza. Esperança é confiança. Lembra quando eu citei sobre José, que ele diz para os seus parentes, nós vamos ficar nessa terra 400 anos no Egito, mas haverá um momento que o Senhor vai nos tirar do Egito, e quando nos tirar, leve o meu corpo, leve os meus ossos para a terra prometida. Esperança é certeza. Certeza, guarda isso, certeza, você que está nos assistindo, certeza que Deus está no controle. Deus não está apenas no controle macro, mas Deus também está trabalhando nos bastidores da sua vida. Deus está trabalhando agora na tua vida. Deus está te aprumando, sabe? Desce a casa do oleiro, Jeremias capítulo 18. Deus está trabalhando, Deus está no controle. A garantia que Deus está no controle, mesmo de quem está no controle, porque Nabucodonosor é um rei, e um grande rei, conquistou tudo, mas tinha um Deus que estava sobre o controle daquele que tinha o controle. Gente, a gente falou sobre isso indo para Apocalipse. Todas as nações, todos os reinos vão convergir para o trono, porque tem um trono que rege a história, o trono do Cordeiro. Assim, nessa manhã, a garantia é que Deus está no controle,
mesmo de quem está no controle, resulta em esperança e otimismo para o cristão. Sejamos homens e mulheres de esperança e de otimismo. Enquanto orava agora pela manhã, lembrei daquela experiência de Paulo. Paulo indo para Roma, ele tinha que se apresentar ao rei, e de repente ele está dentro de um barco. Lembra dessa história? Final de Atos. Tem um naufrágio, eles ficam à deriva. O cara que era responsável pelo barco falou: vamos matar todo mundo. Paulo se levantou no meio daquela tempestade e disse: nós chegaremos em Roma, ninguém vai morrer. É esse tipo de esperança, é esse tipo de otimismo que nós precisamos ter. Por isso, eu volto na fala de alguns domingos atrás, precisamos estar inseridos numa comunidade de esperança e de encorajamento. Um segundo apontamento que eu queria trazer para vocês, versículo 8, Daniel 1:8. Daniel decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Por quê? Porque ele era judeu e tinha certas comidas da Babilônia que era proibido a um judeu. E ele decidiu, ele radicalizou: eu não posso comer isso. E ele chega para o auxiliar e diz: por favor, faça um teste. Ele não se impõe, ele não ergue a voz, ele é humilde. Faça um teste conosco, nos dê permissão para fazer um teste. Um segundo apontamento, pensando em sermos profetas de esperança: vivamos uma vida de pureza. Vivamos uma vida de pureza, de santidade. Pedro vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. E santo é alguém que é consagrado, alguém que é colocado à parte, alguém que se santifica ou se separa para um propósito. Daniel sabia do propósito. Daniel entendia que Deus estava se movendo na história. Por isso, ele se santifica. Por isso, ele se abstém de certas comidas. Ele não se contamina. Ele sabia quem ele era. Ele sabia da sua identidade. Por isso, amado, radicalize nesse tempo. Nós estamos vivendo dias onde está difícil você fazer uma distinção de quem é cristão e quem não é cristão. Como que as pessoas te avaliam? Qual é a mensagem que você está trazendo, a tua postura, a maneira como você faz a gestão da tua vida, a maneira como é a tua família, teu casamento, a maneira como você trabalha, a maneira como você se relaciona? As pessoas estão nos vendo. Desdobramento dessa atitude, ele se separou, ele fez um propósito. Olha o desdobramento, o versículo 17 do capítulo 1. Deus concedeu aos 4 rapazes, que eram os amigos, né? Daniel e seus amigos, que tiveram seus nomes inclusive mudados. Não sei se você observou, a gente não tem tempo para trabalhar isso, mas os nomes foram mudados. Alguns teólogos acreditam que Daniel se tornou eunuco, porque ele servia à corte babilônica. Deus concedeu, versículo 17, aptidão incomum, sobrenatural, para entender todos os aspectos da literatura, da sabedoria. E a Daniel, Deus concedeu a capacidade de interpretar sonhos e visões. À medida que você se purificar, à medida que você for esse homem de esperança, de otimismo, à medida que você se santificar, entenda isso: Deus quer fazer de você alguém que consegue ver aquilo que os outros não estão vendo, ouvir o que os outros não estão ouvindo. Para isso, você precisa ir para o quarto secreto, porque o Pai que te vê, não é nem o Pai que te ouve, mas é o Pai que te vê, te recompensará. Eu creio, amado, nós precisamos de homens e mulheres que vejam aquilo que os outros não estão vendo. A nossa sociedade, ela está zumbi, ela está refém de informações equivocadas, as fake news para tudo que é lado. Eu falei para você, 80% das notícias que nós estamos tendo acesso são negativas. Ontem estava vendo uma manchete sobre a Olimpíada do Japão,
que está aí. Pode ser que não aconteça mais. A crise não é somente brasileira, não. A crise é mundial. Mas mesmo em meio a essa crise, Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus. Queria fazer também algumas perguntas, pensando nesse radicalizar. O que você precisa abandonar? Ou aquilo que Hebreus fala, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, quando ele diz, deixemos todo o embaraço, o pecado que nos assedia. Que pecados você precisa abandonar? O que está te deixando vagaroso na tua caminhada com Cristo? As suas amizades têm te levado para perto de Jesus? Ou tem te distanciado de Jesus? O que você assiste? O que você vê? Como que está essa relação? O que você precisa abandonar? O que tem te tornado impuro? Aquilo que vai nos corrompendo? Amizades, relacionamentos. Um terceiro apontamento que eu queria fazer com vocês, está no capítulo 3, versículo 5. Eu creio que é isso, capítulo 2 na verdade, capítulo 2. Eu acabei não fazendo... Mas está em Daniel. É a visão de o sonho de Nabucodonosor, é capítulo 2. A partir do versículo 5. Nabucodonosor tem um sonho. Está aí, mergulha no sonho, que é o sonho escatológico, fala desse momento que nós estamos vivendo. O rei, porém, disse aos astrólogos, estou falando sério, olha o Nabucodonosor. Se não me disserem qual foi o sonho, e o que ele significa, vocês serão despedaçados. E suas casas transformadas em montes de escombros. Essa sentença é o decreto do imperador. Versículo 15. Daniel pergunta ao assistente. Perguntou-lhe, versículo 15 do capítulo 2. Por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque, que é o assessor, lhe contou o que havia acontecido. Versículo 16. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. E em seguida, guarda isso, em seguida, Daniel voltou para casa e contou aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido. Versículo 18, pediu que suplicasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel. Havia um senso de urgência, alguém clamando por misericórdia. O que eu queria trazer para vocês, né, o versículo 19 diz, naquela noite o segredo foi revelado e Daniel numa visão, então Daniel louvou o Deus dos céus. O terceiro princípio, o terceiro segredo, façamos parte de uma comunidade de amigos que oram. Quando a coisa aperta, quando o calo dói, quando você vê que não tem para onde correr, nós precisamos de amigos que oram. A Janaína, um tempo atrás, trouxe uma palavra sobre oração, falando das irmãs dos coques, da Assembleia de Deus, das mulheres de oração. Nós precisamos de homens e mulheres que nos conectam com os céus. Pessoas que na hora do aperto vão dobrar o joelho por nós. Pessoas que nos conectam com os céus. A urgência de ouvirmos a voz dos céus. A urgência de estarmos conectados com os céus. E quando eu falei que a nossa sociedade está como zumbi, porque ela está distraída, ela está como barata tonta, quando joga um inseticida. É mais ou menos assim que as pessoas estão desesperadas, perdidas. E nós precisamos ser aqueles que têm a solução, aqueles que têm a palavra de esperança, aqueles que apontam um caminho, aqueles que dizem, eu sei aonde está a minha confiança, eu sei em quem tenho crido e também sei que é poderoso. Gente conectada com os céus, um grupo pequeno,
como é importante um grupo pequeno, um grupo de discipulado, um grupo caseiro, uma comunidade, seja ela formal, seja ela online, pessoas que se encontram, que se encorajam, que oram, que se alimentam e que se pastoreiam mutuamente. Um grupo de ajuda mútua. Versículo 20. Desdobramentos. Louvado. Versículo 20 do capítulo 2. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a Ele pertence a sabedoria e poder. Olha o que vai dizer aqui, ó. Ele muda o quê? O curso dos acontecimentos. Ele muda decreto. Ele muda realidades. Ele é aquele Deus que intervém, um Deus que não está apático, um Deus que não está indiferente, um Deus que intervém na história. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros em seu lugar, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela, guarda isso, amado Deus, esse Deus que nós servimos, revela coisas profundas e misteriosas, e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Perguntas bem práticas. Quem são seus amigos de oração? Quem tem orado contigo? E indo além, por quem você tem orado? A tua oração não pode ser uma oração egoísta. Eu preciso, eu necessito, eu quero, ó Deus. E os outros? Quem são eles? Que caminham contigo? Que estão dizendo para ti, não desista, nós estamos aqui. A relevância de uma comunidade, a relevância de um grupo pequeno, a relevância de uma sala de oração, a relevância da intercessão, porque o que acontece no capítulo 2 é intercessão. Daniel foi interceder por um monte de gente pela nação. Quais são os seus amigos de oração? Para onde você corre? Você tem orado por alguém? Avançando um pouquinho mais, do versículo 24 até o versículo 45 tem o desvendar do sonho de Nabucodonosor. A gente não vai ter tempo de entrar, mas é importante você conhecer. Só citando, versículo 34. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Versículo 44 e 45. Enquanto esses reis estiverem no poder, é Daniel falando para Nabucodonosor. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será conquistado ou destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha. Mas não por mãos humanas, que se despedaçou a estátua de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. Ele ora, ele chama os seus amigos, se apresenta a Nabucodonosor e traz a interpretação do sonho, que descreve um pouco aquilo que foi acontecendo a nossa história enquanto sociedade, enquanto civilização. Primeiro, você sabe disso, eu estou apenas lembrando você. Ele fala de 4 impérios, 4 reinos. O primeiro é aquele que Daniel está inserido, Babilônia. O segundo é o Império Medo-Persa, que tem uma transição dentro do livro de Daniel. Depois vem o Império Grego, Alexandre o Grande. E por último veio o Império Romano. Daniel vê o futuro, mas Daniel vê também o outro rei, que derruba todos os reinos. Os 4 reinos serão destruídos, não por um outro poder terreno,
mas pela vinda de Jesus Cristo, a rocha que atinge a estátua e lhe provoca desintegração. Quando Cristo voltar pela segunda vez, governará todos os reinos do mundo, inaugurando um reino messiânico, feito para durar para todo sempre. Por isso a urgência, amado, de não nos distrairmos, de entender que dentro da história, tem uma história maior, porque Ele é o dono da história, e Ele está trabalhando, e Ele está conduzindo a história. Um quarto apontamento, capítulo 6, versículo 4. Você sabe que Daniel prosperou no reino. Daniel teve acesso à corte, ele está estabelecido, ele está no primeiro escalão, ele é diplomata, ele serve ao governo federal da Babilônia, não se corrompendo, não aceitando a premiação dos reis. Está ali no capítulo 5, no capítulo 4, mas queria chamar a tua atenção para o verso 4 do capítulo 6. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia a questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar, porque ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Aqui já fica uma pergunta para nós: você é alguém leal? Você é alguém responsável? Você é alguém digno de confiança? No Novo Testamento há uma fala que aquilo que se requer dos dispenseiros é que eles sejam fiéis. Não nos esqueçamos, amado, eu e você recebemos dons, talentos, recursos, e haverá um dia de acerto de contas, e precisamos ser responsáveis, leais e dignos de confiança. Versículo 5. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação à lei de seu Deus. Versículo 10, quando Daniel soube do decreto, o rei tentou mudar, está aí, procura depois, tentou fazer algo, mas tinha o selo dele, não podia ser mudado. Versículo 10, quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa, e como de costume, hábito, disciplina, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes ao dia, e dava graças a Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel, e encontraram orando e pedindo a ajuda de Deus. Essa fidelidade, essa lealdade a Deus, fez com que ele fosse jogado na cova dos leões. Quarto princípio, quarto segredo, olhando para Daniel e pensando em nós como profetas de esperança: sejamos íntegros e confiemos no Senhor. Ele ouve um decreto, ele ouve que ele não poderia mais adorar a Deus, mas ele confia que Deus iria intervir. Ele está confiando de uma maneira inabalável no Senhor. Nada em contrário em Daniel. Ele era responsável, digno de confiança. Daniel, no versículo 6, mediante o decreto, ele foi orar, como de costume. Uma palavra de Deus para ti nessa manhã: Deus continua fechando a boca do leão. Agarre essa palavra, creia nisso, isso é fé. Deus continua ainda fechando boca de leões. Hoje nós não temos um leão, só se você for na África do Sul, como nós tivemos a oportunidade de vê-los perto de nós. Mas que leão que eu estou falando? O leão do imposto de renda. Esse você tem que procurar o contador e procura o Jefferson, que é aqui da comunidade. Mas eu estou falando do leão da incerteza, o leão do fracasso, o leão da ruína, o leão da dívida, o leão do medo, o leão da doença, e um dos leões desse momento, da desesperança. Deus continua fechando a boca do leão.
Qual é o teu leão que precisa nessa noite, nessa manhã, que a boca seja fechada? Creia nisso, amado, isso é fé, isso é esperança. Daniel passou aquela noite e o rei torcendo para que Deus intervisse. Qual é o teu leão? Que boca que precisa ser fechada? Se você consegue identificar, e pensando em agentes de esperança, tem muita gente aí fora, desesperada, arruinada, amedrontada, paralisada emocionalmente, e nós precisamos ser aqueles que vamos lá e ajudamos essas pessoas a fechar a boca do leão. Esse é o nosso chamado. Eu estou falando de responsabilidade, eu estou falando de posicionamento. Eu comecei com Pedro, sobriedade, entendimento, show distração, show apatia, posicionamento de quem a gente é em Deus. Deus não nos chamou para fazer parte de uma religião, ir a um lugar no domingo, na quarta, é sermos profetas, discípulos de Jesus. Versículo 25, do capítulo 6, que é o quinto princípio, e a gente está caminhando para o nosso encerramento. Versículo 25 do capítulo 6, vai trazer para nós a postura e o desencadear da postura de Daniel. Então o rei Dário, enviou essa mensagem a povos de todas as raças, mediante aquilo que o rei viu, um Deus que fechou boca de leões. Ele manda uma mensagem, ele manda um decreto mundial, porque nós estamos falando de um império mundial. Enviou essa mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino, devem tremer diante do Deus de Daniel, pois ele sim, é o Deus vivo, pois ele sim, é o Deus que permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído, e seu domínio não terá fim. Versículo 27, amado, isso é inspirativo para a nossa fé nessa manhã. Ele livra e salva seu povo. Ele livra e salva seu povo. Realiza sinais e maravilhas nos céus. O arco-íris sempre nos remete à aliança que ele fez lá com Noé. Muitas vezes nós nos esquecemos de contemplar a glória de Deus, a glória fica ofuscada pelos acontecimentos terrenos. Vamos olhar para os céus. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Versículo 28, assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro persa. Lembra de Ciro, lá de Isaías? Que é o que também edita um decreto para que o povo retornasse para reconstruir o templo em Jerusalém. É esse Deus que nós estamos falando. Ele governa quem governa. Ele tem o controle. E nessa manhã eu quero declarar para ti que está nos ouvindo, nos assistindo, e faça com que essa ministração, essa fala chegue mais longe. Ele livra e salva o seu povo. Nessa manhã eu declaro sobre a tua vida livramento. Eu declaro sobre a sua vida salvação, em nome de Jesus. Ele livra, que o livramento de Deus se materialize na tua vida, que a salvação de Deus se materialize na sua vida. E por último, amado, Ele é o Salvador, mas Ele também, não nos esqueçamos, falamos sobre isso na nossa Páscoa, Ele é o Senhor, que governa, que está conduzindo a história. Nós estamos nesse ato de uma tumba vazia, e o de retorno e a implementação do reino. Aquilo que João Batista, que o próprio Jesus, quando lá em Mateus, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
É o já, mas ainda não. Amém? Por isso, a responsabilidade de atenção, de oração, de meditação na palavra de Deus. Eu sei que talvez eu possa estar sendo muito direto, persuasivo, mas é a minha responsabilidade enquanto pastor, te exortar no sentido de advertir, amado, eu amo você, e eu me preocupo com a tua vida espiritual. Não se distraia, esteja com pessoas que oram, estude a palavra de Deus, não se afaste da comunidade de fé, seja num grupo pequeno, seja nos nossos encontros, numa sala de oração. Isso é fundamental, isso é que vai te dar subsídio. E eu encerro esse nosso tempo com uma fala de Jesus em Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Jesus está dizendo para nós hoje, que a gente é o quê? Sal da terra. Eu e você, você que está me ouvindo, você é sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. E ele vai adiante, ele vai dizer, nós, eu e você, somos a luz do mundo. E é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras, suas ações, a maneira como você vive o ordinário da tua vida, o cotidiano da tua vida, deve brilhar, no meio da escuridão, no meio da injustiça, no meio da miséria, no meio da indiferença, no meio da depravação. A nossa luz precisa brilhar, como Noé, no meio de uma geração perversa, Deus encontrou um homem íntegro. Que sejamos encontrados nesses dias. Ele vai dizer, brilhe a vossa luz, para que todos a vejam, e louvem o seu Pai que está no céu. Aqui tem uma conexão direta com o capítulo 6. Mediante a postura de Daniel, mediante a convicção de Daniel, um decreto foi editado para todo o império, que todas as nações deveriam adorar o Senhor. Que nesses dias a nossa luz brilhe, que nesses dias, pensando coletivamente, sejamos uma usina de esperança. Mas você, lá no campo da educação, lá no campo dos negócios, do empreendedorismo, lá na base aérea, lá no colégio municipal, como contador, como jornalista, como enfermeiro, não sei aonde você está inserido, mas é lá que a tua luz precisa brilhar, em nome de Jesus. Princípios e segredos em Daniel, porque eu e você, diga para a pessoa que está ao seu lado, eu e você, somos profetas de esperança. Vamos lá? Carreguemos esperança e otimismo. As cinco segredos. Carreguemos esperança e otimismo. Vivamos uma vida de pureza. Façamos parte urgentemente de uma comunidade de amigos que oram. Sigamos íntegros e confiemos no Senhor. E por último, vivamos para a glória de Deus. Vou repetir, Ele livra e Ele salva, Ele fecha a boca do leão, Ele fecha a boca desse leão que Pedro fala lá, como leão que ruge, Ele fecha a boca desse leão que ruge em nome de Jesus. Há uma convocação pessoal e coletiva, de sermos uma usina
de geração de esperança. Profetas enviados à Babilônia, porque a Jerusalém é a cidade da paz, é aquilo que nos remete aonde a glória de Deus reina. Mas enquanto essa Jerusalém não se materializa, nós estamos na Babilônia, ou em Roma, onde o sistema é regido pelo príncipe dos ares, mas mesmo assim, nós podemos viver de uma maneira diferente, e para a glória de Deus, e prosperar nesse terreno, em nome de Jesus. Nós somos profetas enviados ao caos, à confusão, ao mundo das pessoas, mas é nesse ambiente, eu declaro sobre a sua vida, você prosperará, você avançará, você triunfará em nome de Jesus.